Convidá-los a abrir vossas Bíblias, a santa palavra de Deus. Glória a Deus. No livro de Salmos, Salmo de número 91. Sua Bíblia até abriu sozinha agora. Abriu? Está vendo? Ó Deus falando. Salmo 91, nós vamos ler apenas um verso desta canção de Moisés, que é o verso de número 3. Salmo 91, verso de número 3. Diz assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Preste atenção nesta afirmação. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra. Ser servido, Senhor, de falar aos nossos corações, ao coração de quem está em casa, ao coração de quem está aqui neste bar de esquina, ao coração de quem está na vizinhança ouvindo esta mensagem. Pai, que esta palavra não volte para ti vazia, mas ela possa convencer os pecadores de que tu és o único refúgio seguro. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Pode se assentar, igreja, glorificando aquele que vive. Glorificando aquele que vive. Pode aplaudir Jesus. Aleluia, glória a Deus. Um pastor estava pregando em praça pública, em pleno Nordeste, numa cidade que tinha fortemente como seu padroeiro o Padim Padecis. E a praça estava lotada, e o pastor estava em cima de um caminhão, e cheio do Espírito Santo, ele pregava e dizia que há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E que nenhum outro mediador ou medianeira podia fazer nada por eles, nem mesmo Padim Padecis. Dizia ele, porque o padre Cícero está morto e não pode fazer nada por vocês. Um homem que estava bem próximo do caminhão sacou uma arma e falou: se falar de novo do meu Padim Padecis, eu meto bala. E ele falou: eu falo. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E ninguém pode fazer nada por vocês, nem mesmo Padim Padecis. E o homem falou: repete que agora eu atiro. E um dos organizadores da cruzada chegou nele e falou assim: pastor, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, não vai nessa provocação não. Ele falou: eu falo, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aquele homem apertou o gatilho, tec. De novo, tec. De novo, tec. Na quarta vez, as 4 vezes as balas falharam. O homem ajoelhou-se chorando e disse: eu creio que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia está dizendo: porque Ele te livrará. Ele te livrará.
Há pouco mais de 2 anos, Deus me deu uma palavra nesse mesmo texto, só que naquela ocasião, Deus me mostrou algumas coisas sobre o laço do passarinheiro. Se você procurar, esta palavra está em novembro de 2023. Deus me mostrou algumas coisas sobre o laço do passarinheiro, porque ele prepara, como escapar. Mas há alguns dias, o Espírito Santo está falando no meu coração. Ele te livrará. A princípio eu pensei que era para mim, mas conforme o Espírito Santo continuou repetindo aquilo constantemente, eu entendi que Deus estava querendo que eu pregasse sobre isso. E hoje o Espírito Santo quer que eu fale sobre isso. Ele te livrará. Essa expressão é muito mais do que uma promessa, é uma garantia. Ele te livrará. Nunca sabemos quando precisaremos, nunca sabemos quando estaremos em situação de perigo, nunca sabemos quando precisaremos de livramento, mas a Bíblia está dizendo que quando nós precisarmos, Ele estará lá, o Senhor estará conosco, Ele te livrará. Eu quero que vocês percebam que esta afirmação carrega um aspecto de aliança. Aliados protegem um ao outro. A palavra aliado, do hebraico al-iad, significa estar ao lado. Essa garantia carrega um aspecto de aliança. Você sabe que se algum país atacar Israel, os Estados Unidos se levantam, porque eles têm uma aliança. Os Estados Unidos protegem Israel. Até pouco tempo atrás, ninguém colocaria a cara com o Irã, porque a Rússia protegia o Irã. Mas agora a Rússia está enfraquecida. 4 anos de guerra, estoques de munição baixo, 1 milhão de soldados mortos. A Rússia enfraqueceu, por isso que o Irã foi atacado. E aqui eu aprendo uma lição: homens enfraquecem. Hoje tem um político que está em evidência, ele está no poder, ele faz, desfaz, amanhã ele não é nada. Hoje o camarada tem uma boa condição social, ele é próspero, amanhã não tem mais nada, faliu. Hoje o cara é valente, é fortão, é cheio de saúde e vigor, amanhã está doente, fraco, numa cama, porque homens enfraquecem. Mas a Bíblia diz em Isaías 40, 28, que o nosso Deus, Ele não se cansa, nem se fatiga. O nosso Deus tinha vigor ontem, o nosso Deus tem vigor hoje, e o nosso Deus terá vigor sempre, Wagner. Ele não cansa, nem se fatiga. E esta prontidão de Deus é a garantia do seu povo. Esta prontidão de Deus é a nossa garantia, meu irmão e minha irmã. Por isso dirá lá no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Por que para os montes? Porque todas as nações dos tempos bíblicos de Israel, o Velho Testamento, sacrificavam aos deuses, aos ídolos, aos demônios, no alto das montanhas, porque eles acreditavam que quanto mais alto eles oferecessem as suas oferendas, mais poder as entidades teriam para protegê-los. Os idólatras acreditavam que quanto mais alto nos montes eles construíssem os altares, mais as entidades poderiam protegê-los.
Mas o salmista está dizendo que ele levou os olhos para os montes e não viu socorro nenhum para ele. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De Azerá, de Baal, de Nebo, de Bel. O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu Deus não está no alto de uma montanha, o meu Deus não está em cima de uma árvore, o meu Deus não está numa obra cheia de farofa na encruzilhada. O meu Deus está no céu, e é de lá que vem o meu socorro. Aleluia! Quando o salmista diz ele te livrará, Renato, é como se o salmista estivesse dizendo que Deus está entrando em uma aliança conosco. Se Israel tem os Estados Unidos, nós temos Deus. O Deus de Israel, que Israel virou as costas, mas um dia Deus tornará a trazer Israel de volta. Servir ao Senhor, meus irmãos, é uma aliança tão séria quanto um casamento. Quando você diz assim, eu vou servir ao Senhor, é como se você estivesse se casando com Deus. Você põe uma aliança espiritual na mão, entre você e Cristo, entre você e o Pai, entre você e o Espírito Santo, entre você e o Deus Trino. Existe uma aliança entre aqueles que servem ao Senhor e o Senhor. E esta aliança nos lembra que mundo nunca mais, vida de trevas nunca mais, vida de vícios nunca mais, vida desordenada no pecado nunca mais, porque agora eu tenho uma aliança com Deus, agora eu sou casado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você pode não ver, mas na tua mão aí existe uma aliança espiritual entre você e Deus. E se você tem uma aliança com Deus, no dia que se levantarem contra você, o salmista está dizendo, Ele te livrará. Ah, se essa igreja fosse viva, ela glorificaria ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Em Angola a gente não consegue nem pregar direito, a gente fala uma frase, o povo aplaude, fala outra frase, o povo aplaude. Você não consegue pregar. Mas a gente chega lá. Agora pense comigo, qual é o propósito de um livramento? Por que Deus nos livraria? O livramento de Deus é a confirmação de que Ele tem um plano na nossa vida. Pare e pense comigo um instante. Por que Deus livrou Noé e sua família do dilúvio? Porque Ele tinha um plano de continuar a humanidade. Se tem livramento, tem plano. Se tem livramento, tem plano. A Bíblia diz que, em Êxodo, Faraó mandava assassinar todos os meninos que nasciam das mulheres hebreias. Todas as crianças do sexo masculino eram assassinadas por Faraó, eram jogadas no Nilo para os crocodilos. Mas uma dessas crianças teve um livramento. Flutuando num cesto de junco, levado pela correnteza, foi achado justamente pela filha de Faraó. E quando ela abriu aquele cesto e falou, nossa, que menino bonito, e o pegou, disse, o seu nome será Moisés, porque eu o tirei das águas. Dentre tantas crianças que não tiveram a mesma sorte, por que Moisés teve esse livramento? Porque Deus tinha um plano na vida dele. Deus tinha um plano na vida de Moisés. Ouça, igreja.
No ano 586 a.C., Israel foi dizimado, Israel ficou em frangalhos, Babilônia acabou com Jerusalém, acabou, os judeus foram levados cativos, muitos foram mortos, outros se espalharam, parecia que nunca mais ia haver nação de Israel. Mas 70 anos se passaram e Deus começou a reorganizar o seu povo. Por que que Deus reorganizou Israel? Por que que Deus livrou Israel da extinção? Porque Deus tinha um plano através de Israel, de que o Messias, o Cristo, o Salvador, nascesse através daquele povo. Eu quero te dizer, quantos livramentos Deus já te deu, quantas vezes você já esteve perto do perigo, quantas vezes você já esteve perto da morte, mas você está aqui hoje, sabe por quê? Porque tem plano de Deus para a tua vida. O livramento de Deus, ele pode vir por 3 razões. Primeiro, porque Deus encontrou uma vida reta diante dele. Quando Deus se agrada da vida de alguém, Deus começa a trabalhar por aquela pessoa. Meu irmão, se Deus se agradar da tua vida, ninguém te segura. Se Deus se agradar de você, sai da frente Satanás. Ninguém segura. Porque uma vida reta pode atrair o livramento de Deus. E um exemplo bíblico disso, foi o reinado de Ezequias, no capítulo 37 de Isaías. A cidade foi cercada por Senaqueribe, rei da Assíria, o qual disse que invadiria Jerusalém, mataria os seus moradores e os que ficassem vivos, ele faria comer as fezes e beber as próprias urinas. E o rei Senaqueribe desafiou, falou assim: eu quero ver qual é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos. Sabe o que Ezequias fez? Ezequias, um crente fiel, servo do Senhor, ele foi ao templo e falou: Deus, chegou o dia de dar à luz, mas não temos força para fazer a criança nascer. Uma metáfora que diz: chegou o tempo da guerra e nós não temos como lutar, mas Tu és o nosso Deus. Ouve, ó Senhor, a afronta do nosso inimigo, que blasfemou até do Senhor, e ajuda-nos, Senhor. E aí Deus manda o profeta Isaías, que fala: diga ao meu servo Ezequias, assim diz o Senhor, por amor a mim e ao meu servo Davi, eu te livrarei, e te afirmo que nenhuma flecha cairá nesta cidade. Gente, eram quase 200.000 soldados cercando Jerusalém. A invasão seria no dia seguinte. Deus falou assim: fique tranquilo, nem uma flecha cairá nessa cidade. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor, um anjo, deu uma voltinha no arraial dos assírios. Quando amanheceu, dos 200.000, 185.000 soldados estavam mortos. E eles precisaram voltar às pressas para a sua terra, porque eles estavam envergonhados. O Deus de Israel é o Deus do livramento. Aleluia! Uma outra razão pela qual Deus pode dar o livramento é pela intercessão de alguém. Tem muito filho de crente que não é crente, mas está se dando bem na vida pela intercessão dos pais. Fico só imaginando quando os pais morrerem. Desaba tudo.
Muitos pais que não são crentes têm sido abençoados pelos filhos que são crentes. Você não imagina o poder da intercessão. Moço, moça, se seu pai e sua mãe é crente, dê graças a Deus, porque essa é uma das razões do sucesso da tua vida. Você que está em casa, se você tem um filho ou uma filha crente, para de pegar no pé dele, porque ele está vindo muito para a igreja, porque se você está sendo abençoado, é porque o teu filho e a tua filha está na presença do Senhor. Quando Deus encontra um intercessor, Ele age, Ele dá o livramento. A Bíblia diz que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, aquelas cidades perversas, promíscuas, devassas, que eram na Bíblia chamados de grandes pecadores diante do Senhor. Olha o nome da cidade, gente. Olha como que a cidade era conhecida, os grandes pecadores diante do Senhor. E Deus falou, vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas só que Deus decidiu contar o segredo para Abraão. E graças a Deus que Ele contou. Porque Abraão se lembrou que tinha um sobrinho com a sua família naquela cidade. E Abraão, resumindo a história, falou, Senhor, Tu destruirias o justo com o ímpio? Longe de Ti tal coisa, não faria justiça o juiz de toda a terra? Deus disse, não destruirei o justo com o ímpio. O que Deus fez? Enviou 2 anjos para Sodoma e Gomorra, para tirar Ló, sua esposa e suas filhas, antes que a cidade fosse destruída. Não desista de orar pelo teu filho, não desista de orar pela tua filha, não desista de orar pela tua família, pela tua casa, pelo teu casamento, não desista de orar pela tua vida, não desista de interceder, porque quando Deus encontra intercessor, acredite, Ele envia livramento. Mas o que diz a palavra em Ezequiel capítulo 22, versículo 30? Ezequiel capítulo 22, versículo 30, Deus fala assim, busquei entre eles alguém que se colocasse na brecha, para eu não destruir a cidade, mas a ninguém achei. Porque também não adianta só nós virmos na igreja, mas não nos colocarmos na posição de intercessor, não nos colocarmos na brecha. Se coloque na brecha. Se coloque na brecha, se coloque na brecha, se coloque na brecha, minha irmã, meu irmão, há livramento de Deus para a tua vida. Deus pode trazer o livramento para uma vida reta, que lhe agrade. Deus pode trazer o livramento pela intercessão de alguém, mas Deus também pode trazer livramento pela sua soberania. Às vezes o camarada não merece, às vezes o camarada não tem ninguém intercedendo por ele, às vezes o camarada está mais perdido do que... Mas Deus é tão bom. Nós tínhamos um camarada que congregava aqui com a gente gostava tanto dele, infelizmente ele foi embora. Ele veio do crime, puxou 7 anos de cadeia. O tio dele matou alguém, ele estava na hora lá junto e foi preso. A vida dele deu muitas voltas. Até que um dia ele se entregou para Jesus. Mas ele falou que um dia ele estava andando pela rua, ali da Zona Leste, uma rua, estava sendo procurado pela polícia e de repente 2 carros da rota encostam. E quando o carro da rota encosta, ele sai correndo. A rota não precisou 2 vezes, desceram atirando. Pá, 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 pá. Aí ele saiu correndo. Ele disse que escutava os tiros acertando o portão, as garagens, e ele falou, vou correr até quando eu aguentar. Chegou lá, caiu dentro, pulou dentro de uma casa, aí saiu rolando e tal. Só sei que os moradores saíram. O comandante da rota falou assim, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca errei um tiro na minha vida. Deus tem propósito na tua vida. Viu? Eu nunca errei um tiro na minha vida. Irmãos, tinha uns 4 atirando, ninguém acertou ele.
Ele era uma pessoa boa? Não. Tinha alguém intercedendo por ele? Também não. Mas há um Deus soberano que dá oportunidade para os pecadores. Há um Deus soberano que diz assim: eu vou dar uma chance para esse cara, eu vou dar uma chance para essa moça, eu vou dar uma chance para esse jovem, eu vou dar uma chance. Não tem ninguém orando por ele, se eu lançasse ele no inferno agora não faria falta nenhuma, mas eu vou dar uma chance para ele, e eu louvo ao Senhor, porque foi através desse gesto soberano que eu estou aqui hoje, e quem sabe você também não está aqui hoje, meu irmão e minha irmã. Deus tem propósito no livramento. Como eu disse esses dias atrás, o camarada apontou uma .45 no meu nariz, era uma arma desse tamanho prateada, e ele falou: se eu apertasse o gatilho agora, você sabe o que aconteceria? Eu não tive nem coragem de responder, porque eu falei, se eu falasse não, ele falou: vou te mostrar. E se eu falasse sim, ele falava: você sabe? Então, eu fiquei quieto, e graças a Deus ele guardou a arma e foi embora. Há um propósito no livramento. Quando Jesus desceu na ilha de Gadara, e se dirigiu até aquele endemoniado, que tinha uma legião, 6.000 demônios morando nele, a gente não aguenta nenhum. Quem aqui aguenta um endemoniado enchendo as paciências? Você aguenta ou não? No trânsito tem um monte, né? A gente não aguenta um endemoniado, imagina 6.000 demônios morando no cara. E Jesus desceu naquela ilha, porque ninguém passava por aquelas regiões com medo do cara. E quando aquela legião de demônio viu Jesus, veio correndo, se prostrou e adorou Jesus. Olha o poder de Jesus, irmãos, olha o poder de Jesus. E aquela legião de 6.000 demônios disse: ah! Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste atormentar-nos antes do tempo? E Jesus falou: sai dele. E eles falaram: se nos expulsa, nos permite entrar naquela manada de porcos. E Jesus disse: vai. Irmãos, 2.000 porcos ficaram endemoniados e correram até o precipício e se lançaram no mar. Mas aquele homem que andava nu, agora estava vestido. Aquele homem que andava berrando, agora estava conversando em perfeito juízo. E ele fala para Jesus: onde o Senhor for, eu irei. E Jesus falou: não, não faz isso não. Vai para a tua casa, para a tua família, e conta para eles tudo que Deus fez por você. Mas aquele homem achou tão pouco contar para a família, que ele foi, diz a Bíblia, pregou em 10 cidades diferentes, de tão grato que ele ficou a Deus. Então veja, até na libertação daquele endemoniado, até no livramento que Jesus deu para ele, Deus tinha um propósito. Talvez você tenha entrado aqui esta noite preocupado, talvez você tenha entrado aqui esta noite com o coração cheio de temores, talvez você tenha entrado aqui ansioso, talvez você está pensando no dia de amanhã, no mês que vem, o que vai ser de toda essa situação. Deixa eu te falar uma coisa: Ele te livrará. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Porque Ele te livrará. É tão forte isto. Ele. Um dia eu quero ver Ele. Um dia eu quero estar com Ele. Eu quero adorá-lo face a face, glorificá-lo para sempre, dizer muito obrigado, Senhor.
Um dia eu quero estar lá com Ele, porque Ele é Ele. O resto é conversa. Ele é Ele. Ele te livrará. Não é colega não, Ele te livrará. Não é familiar, parente, amigo, não. Ele te livrará. Não é político, partido político, não. Ele te livrará. É Ele. Agora, por que esta afirmação está na Bíblia? Primeiramente porque é uma verdade. Quantos livramentos você já teve? Eu estava vindo com a minha esposa lá da Zona Leste, pela Salim Faramaluf, não sei se vocês conhecem bem ali, e aí a gente tem que pegar um viaduto, uma alça de acesso para a Marginal. Estava chovendo, olhei pelo retrovisor, eu vi que vinha vindo uma ambulância chutada. Joguei para a direita, fiquei atrás de um carro. Rapaz, a ambulância do jeito que veio, tentou fazer a curva do viaduto, chovendo, uma irresponsabilidade. A ambulância perdeu o controle. E derrapou para cá, e derrapou para lá. Eu falei, meu Deus, já diminui a velocidade, e até que ela foi, Ele conseguiu segurar a ambulância. Quase caiu de cima do viaduto. Não é irresponsável? Irmãos, você nunca sabe quando precisará do livramento de Deus. Mas o livramento é uma verdade. Porque está na Bíblia, Deus dá livramentos. Quando nós estávamos no Ministério Quadrangular, tinha uma família lá, muito antiga na igreja, e esta família foi viajar para o interior, visitar uns parentes. Tinha mais ou menos, acho que era 4 ou 5 senhoras dentro de um carro. Um Fiestinha. A mais novinha tinha 60 anos. Aí depois 70, 80. Não que 70, 80 seja alguém velho, não é isso. Porque tem muito idoso de 70 e 80 dando show em juventude. Enfim, no retorno do interior, elas sofreram uma fechada tão grande na estrada, que a senhora que estava dirigindo, que já era mais de 70 anos dirigindo, perdeu o controle do carro. O carro derrapou para lá, para cá e capotou. Deu 5 capotadas e parou de cabeça para baixo naquelas valetas que tem no meio da pista, quando tem a rodovia. Eu não me lembro que rodovia, se era Bandeirantes, eu acho que era Bandeirantes, eu não me lembro. Eu sei que ficou capotada com... Os carros pararam. Quando conseguiram finalmente liberar a porta, foi saindo uma velhinha de cada vez. Nem um arranhão. Nenhum. Todas crentes. Todas servas de Deus. Mas nem para ter um sanguinho saindo na areia. Nada. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te livrará. Por que esta afirmação está na Bíblia? Para encorajamento. Irmão, está perdendo a paz por quê? Está ansioso por quê? Está preocupado por quê? Esta afirmação está escrita para te dar encorajamento. O Espírito Santo quer que eu fale isso para você hoje. Você não imagina quantas vezes ele repetiu essa frase nos últimos 3 dias. Ele te livrará, Ele te livrará, Ele te livrará. Deus está querendo que eu fale isso para alguém aqui hoje. Ele te livrará. Deus está querendo que eu fale isso para alguém. Ele te livrará. Sabe por que essa palavra está aqui? Para encorajamento. Não se deixe dominar pelo medo.
Não se deixe dominar pela ansiedade. Não se deixe dominar por depressão. Há um Deus que no momento certo, na hora dele, no tempo que ele achar ideal, ele te livrará. Aleluia. Por que esta afirmação está na Bíblia? Para que saibamos que não foi coincidência. Ai, menino, aconteceu isso. Ai, que coincidência. Se não fosse essa coincidência, meu filho, você está nessa ainda? Fala assim comigo, aprende uma nova palavra no seu evangeliquez. Cristo incidência. Exatamente. Quando você passar pelo livramento de Deus, quando você passar pelo livramento do Senhor, muitas pessoas dirão para você, foi sorte. Você vai dizer, não, foi Deus. Foi Deus, Vinícius. Foi Deus. Está na hora de eu voltar para a casa de recuperação. Eu estou de férias desde dezembro. O pastor Rodrigo não aguentou, andou voltando lá esses dias atrás. Mas em dezembro eu já tinha avisado, só volto em março. A pastora falou, não, março é muito tempo. Só volto em março. Aí hoje ela já me cobrou, aleluia. Pastora, se estiver assistindo, um abraço. Eu amo estar na casa de recuperação, gente. Se é um lugar que você mais aprende do que ensina, é ali. E tinha um rapazinho lá, miudinho assim, ó. Mas pense em alguém que já aprontou na vida. Não teve família, não tinha estrutura familiar, se envolveu com delito, se envolveu com crime, se envolveu com tudo, gente. Menino novo e miudinho. Mas o crime pegou ele. O crime pegou ele. E o tribunal do crime condenou ele. Levaram ele até o lugar da vala. Entraram no mato. Ele carregando a pá. E o outro com a arma apontada para ele falou, agora cava. Cava a sua cova. E cava com pressa. Que eu quero ir embora logo. E ele cavou. Pá, 1h30, 2 horas cavando aquela vala. O traficante falou, entra na vala agora. Ele entrou. Quando o cara estava para dar o tiro, chegou o gerente. Peraí, quem que está indo hoje? Quem que está indo hoje? Está indo esse aqui. Mas eu conheço você. Você não é sobrinho do fulano de tal? Sou. O tio dele foi um grande amigo meu. Dá mais uma chance. Vai embora e não apronta mais. Rapaz do céu. Já estava na cova. Isso é coincidência. Foi coincidência. O gerente chegou lá bem na hora e reconheceu ele. Foi coincidência. Eu falei para ele, meu filho, entra dentro de uma igreja e não sai nunca mais. Porque Deus te deu uma oportunidade. Ele é o Deus do livramento. Irmão, Deus pode chegar na última hora. Deus pode chegar no último minuto. Mas se Ele tem plano na tua vida, Ele não se atrasará. Ele te livrará. Aleluia.
Mas só há uma coisa que pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. É o pecado. É o pecado. Por isso, se faz necessário que cotidianamente eu e você examinemos o nosso coração. Como estamos diante do Senhor? Para que nós não venhamos ser empecilho do trabalhar de Deus em nossa própria vida. Isaías capítulo 59, versículo 1 diz assim: certamente, ouça bem, certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para não poder ouvir. Alguém fala, então, por que Deus não está agindo, ou parece que não está escutando minha oração? Olha o que a Bíblia fala: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades encobrem o rosto dele de vocês, para que ele não veja vocês. Então a mão de Deus nunca esteve encolhida, e os seus ouvidos nunca estiveram ensurdecidos, mas o nosso pecado pode atrapalhar o agir de Deus. Mas nesta noite, a palavra de Deus é para você, que tem sido fiel, que tem se empenhado em ser fiel, que tem se colocado diante do Senhor e falado: Senhor, examina a minha vida, Senhor, vasculhe o meu coração, Senhor, eu quero te servir com alegria e com excelência. Esta palavra é para você que está aqui hoje, mas que infelizmente, por ser carne, às vezes tem estado atemorizado com algumas situações, tem estado preocupado com algumas situações. Ouça, Deus está mandando dizer: Ele te livrará. A todo aquele que optou viver sob a sombra do Onipotente, descanse. Verso 3: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu só posso te agradecer pela maneira como o Senhor tem falado conosco e tem derramado sobre nós o favor da tua graça, o poder do teu Espírito Santo. Pai, o Senhor conhece cada irmão, cada irmã, cada vida que chegou aqui esta noite. E eu sei muito bem, Pai, de todo o meu coração, eu sei muito bem que o Senhor tem propósito em cada vida que está aqui esta noite. Pai, eu não lamento pelos que não vieram, mas eu me alegro por cada um que está aqui esta noite, porque eu sei que foi o Senhor que trouxe. Espírito Santo, eu te peço agora, que esta palavra tenha dado um novo entendimento, que esta mensagem tenha dado, Senhor, uma nova compreensão do teu modo e da tua maneira de agir, e que cada vida aqui, Senhor, seja encorajada a se aproximar de ti e te buscar com alegria, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.